Às vezes a gente escolhe uma profissão por vocação, né? A gente acredita que consegue desenvolver bem aquilo e aí a gente escolhe uma profissão por vocação. O cara gosta de exatas, ele vai procurar engenharia, vai procurar economia. Obrigado, viu, vaqueiro velho diferente. E aí, é, muitas vezes a pessoa gosta mais de humanas, gosta de abrir a barriga das lagartixas e diz agora eu vou ser médico. Mas mesmo passando por isso tudo, a gente precisa passar por uma disciplina para aprender a ser aquilo que a gente já quer ser, né? Às vezes também, quem gosta quem joga videogame em console ou em PC, alguma coisa assim. Ó, os meninos agora ganharam. Isso significa que as meninas são mais estudiosas e os meninos mais bobão. Isso é verdade, não? É, não, eu também gosto de jogar, mas faz tempo que eu não jogo, faz bem tempo mesmo. Minha filha nunca mais me chamou pra jogar. Ela leva o time nas costas, que eu perco toda vez. Aí quebra, né? E aí você acha que nasceu pra fazer aquilo, né? Não sei se vocês já passaram por isso, quem já jogou alguma coisa, mas geralmente a galera que joga, do nada ele diz que tá faltando só uma coisa na vida dele pra ele ser bom, uma cadeira gamer, né? Ele tem que ter a cadeira gamer pra poder mostrar que ele é gamer, porque viu um gamer. Esse negócio de ser filho, como é, né? E aqui na nossa igreja que nós falamos muito sobre essa questão de sermos bons filhos. Aí a dúvida vem maior ainda. Poxa, eu achava que eu era um bom filho e na verdade eu não sou. Eu gosto da palavra de Deus quando fala com Jeremias, que diz assim: Eu escolhi você para derribares, para destruíres. Vamos botar para o português de jovem do Nordeste. Eu escolhi você para derrubar tudo, para quebrar tudo que tinha antes, que você acreditava que estava certo, e depois para edificar e para plantar. Então, muitas vezes, antes de aprender um novo conceito, a gente precisa derrubar o conceito antigo. Porque às vezes o que está impedindo do conceito novo fazer parte de nós é o conceito antigo ser derrubado. Eu vou usar essas palavras assim também, porque vocês ouvem isso na escola, né? Vocês ouvem o professor falar sobre o conceito, vocês ouvem o professor falar sobre um bocado de coisa. E aí a gente tem vários maus exemplos de jovens na Bíblia que podem nos ajudar a quebrar esses maus conceitos. Como, por exemplo, tem um jovem que é um dos primeiros na Bíblia, um filho, né? Filho dos nossos primeiros pais na carne, Adão e Eva, onde Caim matou seu irmão Abel. Eu só vou dizer as referências,
Se você quiser, você anote para estudar em casa depois. Se você quer ser um, um filho mais entendido de como deve ser e de como não deve ser, você anota. Se você não quiser também, eu não vou poder te forçar isso. Mesmo que você anote, você não vai ler em casa. Então não adianta. Né? Eu preciso dizer que se quem quer, vai atrás. Ou quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Né? Então a gente sabe disso. Então a gente tem um exemplo de Caim, que chegou até a matar o seu irmão, porque ele era um jovem invejoso. Então esse foi um mau exemplo de filho. Um filho invejoso. Ele chegou a matar o irmão por causa da inveja. E a inveja é interessante porque ela te coloca no lugar bem diferente. Ela não te, você não inveja o que o outro tem. Você inveja o que o outro é. Você não inveja porque você quer ter. Você inveja porque quer que o outro não tenha. Porque acha que era para ser seu e não do outro. Aquele outro não merecia. Saul tinha matado um monte de gente já. Tinha vencido muitas guerras. Mas naquele dia que Davi matou Golias com uma pedrada no meio da testa, as mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou doido só por causa disso. Saul estava feliz, ofereceu a filha dele, disse assim: ó, você vai casar com a minha filha. Não tem coisa mais preciosa que a filha de um homem, homem. Não é de um pai frouxo, mas de um homem. A minha esposa de vez em quando brinca comigo. O cara, quando o cara quiser falar contigo, como é que vai ser? Eu falei, rapaz, ele vai ter que ser muito macho. Ele vai ter que ser muito macho para me enfrentar, para conversar comigo. Vai ter que treinar comigo uns 3 meses na academia, fazer o meu treino para poder conversar. Depois aí a gente conversa, porque ele vai ter que ser homem com todas as letras maiúsculas, não é só o H. Todas as letras maiúsculas tem que ser macho, invocado. Não tô falando de ignorante, bruto, estúpido. Tem que ser homem, uma pessoa de caráter. E Saul foi lá e disse assim: eu vou te dar minha filha, pra você casar com ela. E quando soube que os filisteus, que Davi tinha matado o filisteu, tava tudo certo. Mas quando soube que as mulheres, ou seja, as mulheres não eram o problema de Saul, porque elas eram amigas, o problema era os filisteus. Disseram assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. A Bíblia diz que ele se encheu de ira, inveja. E a inveja não é ter como o outro, é ser mais do que o outro. Dá para entender? Então, se seu coração tiver esse pontinho, você vai perceber. Você não é doido? Não tem ninguém doido aqui. Você vai perceber. Quando você está num lugar que você quer ser melhor do que o outro, não é você quer ter a mesma coisa. Quando você quer ter a mesma coisa, a gente não chama de inveja, a gente chama de olho grande. Fora o meu, tá? O meu é de nascença. Não tem como mudar. Então, quando a gente quer o do outro, quer que o outro não tenha, isso é inveja. E Caim, que matou Abel, foi um homem invejoso, um filho invejoso. A gente tem Absalão também, que desonrou o próprio pai. Foi um cara desonroso e orgulhoso. Falando sobre Abel, Gênesis 4:8, não precisa abrir, só para você saber onde está escrito. Falando também sobre Absalão, a gente tem 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6. A gente tem também Esaú. Esaú abriu mão do que Deus tinha para ele. Olha a doideira. Sabe por que ele abriu mão? Pelo que Deus tinha, para o que Deus tinha para ele? Por causa do estômago. Esaú queria comer. Se você vive comendo mais do que você gasta de energia, você vai só inchar. Esaú trocou o direito de ser primogênito. Diferente de hoje. Hoje, ser filho mais velho não quer dizer muita coisa. Quer dizer que você vai ajudar sua mãe a criar os outros filhos. A estar no braço, a fazer outras coisas. Antigamente, o filho mais velho tinha o direito não somente de ter a herança do pai, mas de poder reparti-la depois com seus irmãos.
Olha a moral que o cara tinha. Ele era o segundo pai da família. E aí, Esaú abriu mão desse direito só para poder tomar um prato de sopa com carne. E às vezes, nós somos guiados a abrir mão do direito por causa dos nossos desejos e vontades, por causa dos nossos apetites. Pode não ser um prato de carne, pode ser um monte de carne pelada, sem roupa, pode ser pornografia. Tem várias coisas que a gente pode abrir mão para poder saciar os desejos. A história de Esaú está em Gênesis 25. Você vai ver lá, versículo 23, 24, 30, 34, 35. Gênesis 25, eu vou dizer o principal, é melhor. A gente tem também Sansão, um cara desobediente aos pais, que se entregou à perversão sexual. Ele também, assim como Esaú, não valorizou o que Deus separou para ele fazer. Tenha certeza de uma coisa: você precisa ter, primeiro, certeza do seu chamado em Deus, não que você vai exercê-lo, mas você tem primeiro saber para que Deus te chamou, até antes da faculdade que você vai fazer. Quando a gente começa a inverter as coisas, a gente bota a carne em primeiro lugar, a gente bota as emoções em primeiro lugar. Mas primeiro você precisa ter certeza daquilo que em Deus você vai fazer. Mesmo quando pequeno, mesmo quando eu tinha meus 10 anos, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus duas vezes. A primeira vez foi num parque de diversões, quando eu me ajoelhei, pedindo perdão a Deus. E não dá para contar a história agora, mas em outra oportunidade eu conto. E depois, no domingo à noite, no outro dia, eu fui na igreja para entregar a vida para Jesus. Mas a partir daquele momento que eu cheguei na igreja, eu fiquei travado. Eu fiquei olhando o pessoal no louvor e eu senti uma presença de Deus assim, um negócio que eu ficava travado assim. Falei, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Meus olhos começaram a se abrir para o mundo espiritual. E dali eu falei, rapaz, eu vou começar a fluir no mundo espiritual. De repente, meus ouvidos, meus olhos começaram a se abrir para o que a palavra de Deus, não só o que a boca dos homens dizia, mas o que a palavra de Deus queria dizer através daquilo. E aí eu falei, poxa, eu tenho que ensinar a palavra de Deus para as pessoas. E aí a primeira coisa que você tem que procurar saber em Deus é o seu chamado. Amém? É... Juízes 13, tá, Sansão? Os filhos de Eli, Hofni e Finéas, tá? E bons nomes bonitos para você botar em algum filho que você tiver. Hofni e Finéas. Foram jovens que não se importavam em viver no pecado e não temiam a Deus. Os caras eram tão doido, que eles, dentro da igreja, eles mantinham relações sexuais com outras pessoas. Não na hora do culto, tá? Mas nas escondidas, faziam o que era errado. 1 Samuel capítulo 2, tá? Você vai ver sobre eles. E vocês vão ver também os filhos de Samuel. Samuel foi um dos maiores sacerdotes e profetas de Israel. E os filhos dele decidiram fazer totalmente o contrário do que o pai queria. Os filhos eram Joel e Abias. 1 Samuel capítulo 8, você vai encontrar sobre eles, tá? Mas dado isso, você tem os exemplos de o que você não pode fazer, ou seja, do que você não deve fazer. Não pode seria um grande problema, porque você que escolhe o que é que você vai fazer, mas o que você não deve fazer? Você não deve seguir esses exemplos. Só que, derrubado um primeiro conceito, a gente precisa sempre estipular um outro conceito. Pois, se a gente não faz isso, sabe o que é que acontece? A gente se torna crente morno, vive na mornidão. Porque você derrubou outro conceito, aí você diz assim: eu não faço isso. Se eu não faço isso, não tem nada que eu precise fazer para melhorar. Vamos trocar melhorar por esquentar. Já que a gente falou de crente morno, você vai pensar: não há nada que eu tenho que fazer para esquentar, para ser um filho de verdade.
Deu para entender que a gente precisa ser filho de verdade? Amém? Tô falando muito rápido? Não. Não. Foi que vocês tomaram, que vocês estão mais lentos assim. Vamos lá. E aí eu queria que você olhasse na Bíblia, agora sim, Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, diga para a pessoa que está perto de você, enquanto o filho é menor de idade, ah, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Próximo. No entanto, está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Quando fala que ele é menor de idade, a palavra original ali para essa menor de idade significa menor em maturidade, em ser maduro. Não quer dizer que você com 15 anos possa ser alguém maduro. Não. Não tem como, porque a maturidade, ela é um conjunto de maturidade emocional, maturidade física e maturidade espiritual. Vou usar o meu exemplo, tá? Quando eu casei, eu tinha 19 anos. Eu já tinha maturidade física, já tinha um bom emprego, um emprego legal para a época. Eu já tinha minha casa, eu já tinha os móveis, já tinha tudo. Eu ia fazer 20 anos, faltava 2 meses quando eu casei. Faltava menos de 2 meses, perdão. Então, assim, eu já tinha maturidade física, mas me faltava maturidade emocional e maturidade espiritual. Por isso, os 3, 4 primeiros anos do meu casamento foi complicado. Foi bem difícil com minha esposa, porque eu ainda não era tão maduro emocionalmente e espiritualmente. A maioria dos que casam não são tão maduros emocionalmente. Mas eu precisava também ser mais maduro espiritualmente. Se você perguntar se você se arrepende de ter casado, nunca. De jeito nenhum. Mas se eu tivesse a mente, a cabeça que eu tenho hoje, eu teria esperado mais 1 ou 2 anos. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, teria sim esperado mais 1 ou 2 anos e ter feito, por exemplo, uma reserva financeira. Eu não pensei nisso quando casei. Casei sem reserva financeira. Casei com a cara e a coragem, o salário que tinha do mês. Se eu perdesse o emprego naquele mês, ferrou tudo. Teria feito uma reserva financeira. Eu teria tido um outro emprego também, além do emprego que eu tinha, eu teria aberto algum outro negócio, mesmo que não fosse online, mas alguma coisa de delivery, onde eu não precisasse estar trabalhando, que seria uma fuga também caso meu trabalho desse algum problema. Entende que tem muitas outras coisas que você poderia fazer? Deu para entender? Então, a Bíblia diz assim: volta, enquanto o herdeiro, o filho, é menor de idade, ele em nada difere de um escravo. Tem versões que dizem em nada difere de um servo, mas a verdade é em nada difere de um escravo. A palavra é doulos. Em nada difere de um escravo. Então diga para a pessoa que está do seu lado, porque você é imaturo ainda, você é um escravo mirim. Tá bom? Alguém não gostou? Não, né? Todo mundo gostou, né? Então assim, em nada podemos nos diferenciar de um escravo. E aí, eu queria que você olhasse Efésios capítulo 6. Em Efésios capítulo 6, no versículo 1, Paulo está fazendo uma citação também de Êxodo 20:12, mas não precisa abrir Êxodo 20:12, porque vai ser bem parecido. E ele fala assim, a gente vai de um pedacinho, tá? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Quando a Bíblia começa ali, filhos, a palavra para aquele filhos ali é teknon. A palavra teknon diz filho que ainda não tem maturidade. No caso, diz para a pessoa que está do seu lado, é para você. Tem que falar sorrindo, vocês estão falando muito sério, gente. Dá um sorriso e fala assim, é para você. Bem-vindo, filho sem maturidade.
Diga, rapaz, o pastor vem para esculhambar a gente, né? Mas é isso que acontece. Ele fala, filhos, obedeçam. E a gente sabe que obedecer é fazer aquilo que o pai mandou, não é? Mas não é. Foi? Todo mundo rindo fera, tá vendo? Não pode fazer isso. Vamos lá. Quando a palavra ali está falando obedecer, ela está falando assim: você vai obedecer da mesma forma que um porteiro em serviço. Sabe como é que faz um porteiro em serviço? A maioria não. O porteiro não senta, o porteiro abre a porta, o porteiro espera a pessoa passar, independente do que seja, e ele fecha a porta. Ou seja, a Bíblia está dizendo: obedeça independente de você gostar ou não do que está acontecendo. Não ficou mais quente o negócio? Aí ela fala mais assim, ó: pois isso é justo no Senhor. Quando ela fala, pois isso é justo, ele está dizendo assim, porque quando você obedece o seu pai, quando você obedece sua mãe, quando você obedece aquela pessoa que de certa forma representa um pai para você, tá? Eu falo isso porque eu não tive um pai presente, eu tive o meu pastor, meu discipulador, que é meu pai na fé e físico. Para você ter ideia, eu não recebi de casamento presente do meu pai físico, meu pai de sangue. Mas o meu pastor, quando eu fui casar, a minha geladeira quem deu foi ele. Só para você ter ideia. Ele juntou alguns irmãos na época e me deu uma geladeira de presente. Então, assim, você às vezes vai ter pessoas perto de você que vão ser mais pai seu, mais mãe sua, do que os de casa que às vezes não estão em casa mais. Às vezes a pessoa vive com o pai divorciado, essas coisas que você já sabe o que eu quero dizer, tá? E aí ele fala, pois isso é justo no Senhor. Ele está dizendo assim, quando você obedece dessa forma, desse jeitinho, como um porteiro, isso é justo. Isso é igual a obedecer a Deus. Essa palavra justo significa isso. Isso é obedecer a Deus e é ser irrepreensível. Sabe o que é ser irrepreensível? Ninguém pode reclamar nada com você. Sabe por que às vezes sua mãe ou seu pai reclama dizendo que o seu quarto está desarrumado e para você está arrumado? Você olha assim, não está tudo arrumado. Mas agora o fera sabe o que é ter uma cama forrada e irrepreensível, não sabe? Lençol lisinho, se precisar, passe ferro. Tem que passar ferro, né? Na cama. Então, primeira coisa que você precisa fazer é obedecer de maneira irrepreensível e arrumar bem sua cama e seu guarda-roupa. Tá certo? E ele fala agora no versículo 2. Eita, tá bonzinho. Honra seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí quando ele fala essa parte honra, ela fala assim, ó: reverencie. Essa palavra honra significa isso. Estimar, ter em altíssimo valor. Não é só obedecer o seu pai. É o mais alto nível da obediência. Não é só obedecer sua mãe. É dizer assim, tudo que meu pai e minha mãe estão me dizendo tem um valor que eu não consigo determinar. É como se você dissesse assim, se eu não obedeço meu pai e minha mãe, eu tenho que quebrar, destruir meu PS4. PS4 não. Eu jogo. Mas de repente só você joga, aí você quebra, entendeu? Tô brincando, não tô estimulando isso. Mas pense comigo. É isso que a palavra está dizendo. Não tem nada mais valioso, não tem nada mais precioso, não tem nada melhor em Deus do que a gente obedecer a pai e mãe. É uma forma de honra. E ele diz para que seus dias se prolonguem na terra, né? Em Êxodo fala sobre isso, tá? Agora eu queria que você fosse lá para Provérbios 4, versículos de 1 a 4. Provérbios 4. Ouçam, meus filhos. Essa é a parte mais importante que eu tava babando para falar para vocês, ó. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento.
Quando a palavra fala ouçam, ela está falando assim: ouvir com atenção e interesse. Diz para quem está perto de você: ouvir com atenção e interesse. Ou seja, quando o papai, ou painho, ou pai, ou mãe, maninha, ou mamãe falar com você, não saia andando enquanto a sua mãe ou seu pai estiver falando. A vontade que eu tenho, na verdade, quando eu vejo essa cena, é bater com a fivela do cinto, não é com o cinto. O cinto não dói. Com a fivela. É uma geração muito ansiosa que gosta de sair andando enquanto o pai e a mãe tá falando. O cacete tem que comer. Porque a Bíblia, quando fala ouça, fala isso. Ouça com atenção e interesse. E não só isso. Você tem que atender, entender, ouvir e obedecer. É um combo top. Tá dando para entender ou tá difícil? Se tiver difícil, você diz, ai de nós. Rapaz, vocês. Só o Levi que foi um crente verdadeiro. O resto foi tudo mentiroso. Tudo mentiroso. Você não tem vergonha não de ser mentiroso assim. Vou dar mais uma chance. Se tiver difícil, fale, ai de nós. Melhorou. Os de trás estão muito religiosos, muito mentirosos. Vou dar outra chance. Tá difícil, diga ai de nós. Ah, se fosse fácil, a porta não era estreita. E a porta não é estreita para dizer que passa quem tá mais magro, não. A porta é estreita para dizer passa quem tá sendo podado. Porque o que vai passar é o espírito. Seu espírito tem que estar podado. Seu espírito não pode estar gordo. Tá certo? Aí ele fala a instrução de um pai. Meu Deus, quando eu fui olhar o que era essa instrução, o que é que essa palavra instrução significava? Eu estava sentado na minha cadeira do papai. Quando eu olhei, eu falei: meu Deus. Eu falei comigo e com o Espírito Santo. Falei: uau. Porque essa palavra instrução, ela significa assim, ó: ouça com atenção o castigo, a correção e a disciplina do seu pai. Não é forte? Não é ouvir só. A gente vê instrução, aí acha que é assim: o pai vai para um quadro e vai começar a explicar para você igual o professor de matemática. Não. Ele está falando a correção mesmo, a lapada. Ou seja, não ache ruim quando você apanhar e precisar ficar uma linha vermelha em você. Tá bom? Aí ele diz assim, ó. O próximo versículo, por favor. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. O 3. Pois eu também era um filho para meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Próximo, agora sim. Então, ele me instruía. Essa palavra instruía é diferente da outra palavra instrução. Aí eu falei, que viagem, porque ele não botou o nome diferente? Ele botou a mesma palavra quando traduziu, mas era outro nome. Sabe o que é que significa esse nome? Pois ele me instruía, ou em outras versões, ele me ensinava. Diz para quem está perto de você. Ele me ensinava a ser lançado como uma flecha. No original, essa palavra instruía, aí, ele me lançava como uma flecha. Ele me lançava. Ele me lançava. Cara, eu fiquei em crise quando eu vi isso. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pois é, a instrução de um pai é te lançar como uma flecha. Aí ele diz assim, ele me instruía e me dizia, quando falava me dizia, ele me falava palavras que queimavam ao meu coração. Fica mais forte, não fica? Mas imagine se toda a palavra da Bíblia a gente fosse botar ela toda no original. A Bíblia seria um livro que seria carregado por 3 pessoas andando. Não seria uma Bíblia, seria um caixão. Um defunto dentro ainda, né? Que tinha que ser eu e você.
E ele diz assim, ó: apegue-se às minhas palavras. No original não é nem apegue, é se agarre. É grude às minhas palavras. Quantos estão entendendo que ser um filho é um nível um pouquinho maior do que você tem sido hoje? Vocês estão entendendo isso? Olha, melhorou, quase ninguém está mentindo mais. Tá vendo como é as coisas? E aí no Salmo 127, versículo 3 ao 5, ele fala assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aí diz: como as flechas nas mãos do valente guerreiro. Assim são os filhos na mocidade. Essa flecha aí é a flecha que Salomão falou antes. Nós somos como flecha quando ouvimos a instrução de um pai. Seja ele um pai físico, pode ser que você não tenha tido, como ele disse, como foi comigo. Mas o que eu sou hoje foi porque eu ouvi algumas instruções. E eu poderia ser melhor porque eu não ouvi algumas, tá? Não me faz santo, não. Eu não ouvi algumas. E aí, para finalizar, queria que você ficasse em pé. A palavra de Deus, ela conta a história de um jovem também, um filho que errou, tá? E esse que errou pode ser eu, pode ser você, não sei. Mas a Bíblia conta lá em Lucas, tá? No capítulo 15, a partir do versículo 11 para frente. Não precisa abrir, mas ela conta a história de um filho. E ele era conhecido, e todo mundo conhece, como o filho pródigo. Esse filho pródigo, ele pediu uma herança antes da hora. Antes da hora, ele pediu algo de Deus, que era a apresentação do pai. Só que ele pediu antes da hora. E esse filho foi para lugares onde ele teve experiências. A Bíblia diz que ele chegou a desejar, inclusive, até a comida dos porcos. E alimento de porco, na Bíblia, significa tudo aquilo que é impuro. Vou dizer para vocês alguns exemplos de alimentos de porcos. A inveja, ela é um alimento de porco. A pornografia, ela é um alimento de porco. A devassidão, ela é um alimento de porco. A mentira, ela é um alimento de porco. A falsidade é um alimento de porco. O orgulho é um alimento de porco. O desobedecer aos pais é um alimento de porco. E aí esse cara foi lá e ele fez de tudo que era errado. Gastou tudo que tinha, todo o seu dinheiro. Mas chegou uma hora que a Bíblia diz, e quando a Bíblia diz isso é muito importante, a Bíblia diz assim: e caindo em si. Isso para mim é importante, porque a palavra caindo significa ir abaixo, né? Ele estava muito altivo. Ele estava se achando demais. Ele era bom demais. Ele achava que nunca ia precisar de novo do pai quando ele tomou a decisão. E a Bíblia diz: e caindo em si. Ou seja, voltando para quem ele deveria ser. Ele se arrependeu. E esse foi um arrependimento verdadeiro. O pródigo reconheceu que estava errado e que o tempo andando longe de Deus e de sua palavra o levou para lugares ruins. Ele não se importou com o que os outros iam pensar sobre ele. Quando ele voltou, ele diz: não estou nem aí. Meus amigos vão falar mal de mim, vão tirar onda comigo. Ele não se importou com isso. Ele voltou determinado a viver até como um escravo para viver perto do Pai.
Pode ser que algumas mudanças que você precise fazer na sua vida hoje sejam mudanças e você dizer assim: se eu fizer isso também que o pastor falou agora, eu vou viver como um escravo ou uma escrava dentro da minha casa. Se eu mudar também essas coisas, eu já faço tanta coisa em casa, não sabe de nada. Um dia, quando eu tiver mais tempo, eu conto algumas histórias de algumas pessoas que tiveram que criar 4 ou 5 irmãos. Criar, viu? Não foi ajudar não na criação, foi criar. Aí você ia saber o que é. Mas o filho pródigo, ele disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou para a casa do meu pai. Embora muitos não tenham ainda entregue a vida para Jesus, todos, independente de serem crentes ou não, eles têm ciência do que é certo e do que é errado. Todo mundo tem. Seja você já um cristão, seja você não seja um cristão, você tem consciência do que é certo e do que é errado. Eu não posso aqui barganhar com você, dizer: venha para Jesus, aceite a Jesus e a sua vida vai mudar, alguma coisa desse tipo. Isso é verdade, mas ela pode se tornar uma meia-verdade quando eu digo que tudo vai ficar bom e fácil para você. Não é assim. No reino de Deus a gente precisa se esforçar. E a verdade verdadeira, será que se é que existe uma verdade falsa, é que nós não aceitamos a Jesus. É ele que nos aceita. É ele que me aceita, é ele que te aceita. O filho pródigo, quando ele voltou, ele fez assim: aceite-me apenas como um dos seus escravos. Ele nem pediu para ser aceito como filho. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele, ao receber aquele filho, ele diz: traz a capa, traz o anel e faz dele novamente, restitui tudo. Faz dele um filho. E outra, vamos fazer uma festa. Então, eu não sei se nessa noite, né, eu sei que eu vi que alguns foram apresentados como que estão vindo aqui a primeira vez, mas às vezes acontece de você vir aqui a primeira vez, segunda, e ser um cristão já de outra igreja, e veio pra cá pra prestigiar o DIP e tal, pra estar com a galera junto. Às vezes acontece isso, mas pode ser também que hoje algumas coisas fizeram sentido pra você, e se algumas coisas fizeram sentido pra você, não pela persuasão, mas eu queria te convidar de onde você está a levantar uma das suas mãos, entregar a sua vida para Jesus. Entregar o seu coração para Jesus e dizer: Senhor, seja o meu Pai. Me perdoe o tempo em que eu estive fora da tua presença. Se há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, eu queria que, bem alto, com determinação, levantasse uma das suas mãos. Só precisa levantar uma das suas mãos. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida e quero com você junto firmar uma aliança no Senhor. Também não quero que você se sinta forçado a fazer isso. Só quero que você faça isso, e é uma atitude inteligente se você percebeu que realmente você precisa de Jesus. Você precisa mudar, você precisa ser moldado, que você precisa ser ensinado e que você precisa de pai e de mãe. Pai e mãe, muitas vezes não mais físico, porque às vezes você já ainda tem os físicos, mas pai e mãe espiritual, que te lance como uma flecha, que te direcione a fazer aquilo que Deus já preparou de antemão para que você fizesse na terra. Alguém nessa noite que quer entregar seu coração para Jesus? Se alguém, levante somente uma das suas mãos. Eu vou estar orando agora. Se há alguém, você levanta sua mão aí. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a cadeia que prende pés e mãos, todo grilhão que trava a oração, a entrega. Deus, que tudo aquilo que dificulta o entendimento da tua palavra, que trava a audição, que trava o entendimento, caia por terra agora em nome de Jesus.
Que todo entrave do inferno, que gera medo, vergonha, seja desfeito agora. Os teus filhos, eles têm ousadia. Por isso, em nome de Jesus, para fora toda ação de Satanás deste lugar. Toda ação do diabo na mente, no coração, nas emoções, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tenta segurar, travar aquilo que o Senhor tem para nós, saia agora, bata em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro por liberdade nos corações. Eu oro pela vida do Senhor sendo estabelecida a partir de agora. Pela vida do Senhor sendo estabelecida aqui. Glorifica o teu nome, Senhor, não o meu, em nome de Jesus. Última vez, se alguém que quer entregar o coração para Jesus, que entendeu tudo o que foi ensinado aqui e que realmente precisa entregar o seu coração, levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Vendo que não há ninguém, amém. Então acredito que ou você já é um cristão, ou você não entendeu, ou você entendeu e é muito frouxa, muito frouxa. Uma das três. Espero que seja a primeira, amém? Lemuel? Amém, galera. Quem recebeu mesmo? Aprenderam, né? Só verdades. A partir de hoje, né, fera? Vai arrumar a cama. E é isso aí. Galerinha, muito bom estar com o pastor